Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse instante deixar o meu abraço, as minhas considerações, a minha satisfação e os meus agradecimentos a você que tem assistido aos meus vídeos, a você que tem feito parte do meu canal. O meu muito obrigado e sejam muito bem-vindos. Pois bem, vamos falar sobre um livro que tem apenas um capítulo e 25 versículos, que é o livro de Judas, né? Esse Judas aí é o Judas, irmão de Tiago, né? É irmão de Jesus Cristo, que se converteu após a ressurreição de Jesus. Amém? Pois bem, diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados por Deus, Pai, e guardado por Jesus Cristo. Então, como eu já tinha dito, esse Judas, ele é irmão de Jesus Cristo. E se ele é irmão de Jesus Cristo, também ele é irmão de Tiago. Só que ele se converteu após a morte e ressurreição de Jesus. Só aí que ele acreditou e aí ele se converteu. Então, por esse fato, talvez ele não quis o título de apóstolo, né? E ele usou Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Essa é como ele começa a sua epístola, que pode ter sido escrita por ele mesmo, ou talvez pelo próprio Tiago, né? Tiago, que se tornou uma pessoa importante lá da igreja primitiva, né? Na primeira igreja que existiu, foi a igreja dos apóstolos, pelo fato de Tiago ter tido o privilégio de ter estudado nas melhores escolas daquela época. Então Tiago era um homem culto e letrado e tinha um entendimento das escrituras sagradas, apesar de no início ter muita deturpação, mas com a vinda de Cristo, a pregação de Cristo, né? E com a morte e sua ressurreição, foram-se quebrando os paradigmas, foram-se revertendo a tradução bíblica, né? A interpretação bíblica. As pessoas foram vendo que os sacerdotes daquela época distorciam a palavra. E Tiago, como irmão de Jesus, homem sábio, que no início não aceitou Jesus como Messias, depois ele entende que Jesus, seu irmão, é o Messias. Existia um outro chamado Judas, foi quem escreveu apenas um capítulo da Bíblia, com apenas 25 versículos, mas é uma carta de extrema importância e nós vamos estudar um pouco sobre ela. Então vamos repetir o versículo 1: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Ou seja, quando Deus chama alguém, né, ele ama. Quando ele ama, ele guarda. Amém? Ele guarda em Jesus Cristo. Tudo foi feito para Jesus. Por isso, todos são guardados nele. Amém? Então, você já começa a entender o começo da carta. É uma carta de extrema importância, de muita qualidade. Veja o versículo 2. Paz, misericórdia e amor lhe seja multiplicado. Ou seja, essa carta, ela vem chamar a atenção dos cristãos daquela época, né? Judas diz o seguinte aos cristãos: olha, que seja multiplicado em vocês a misericórdia, a paz e o amor, porque isso é importante para que vocês continuem firmes,
na fé. Você entendeu? Veja a sabedoria de Judas, né? Quando escreve esta carta. Amém? Veja quando escreve essa epístola. Misericórdia, paz e amor seja multiplicado, ou seja, que Deus aumente, que Deus acrescente mais paz, mais amor, né? Mais misericórdia nos corações dos cristãos daquela época, entendeu? Porque serviria de base e de coluna para sustentar e para que eles continuassem em pé. Vamos para o 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever esta acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhasse pela fé, né? De uma vez por todas, confiadas aos santos. Então, no 3, ele já faz, né? Ele já exorta e faz recomendações que os cristãos batalhassem pela fé, né? Nos santos, e confiassem, e que tivesse toda a confiança nos santos. Quem eram esses santos? Eram os apóstolos, né? E as pessoas convertidas, os anciãos, as pessoas que tinham mais experiência na pregação da palavra de Deus. Por que ele faz essas recomendações? Nós vamos já saber por que ele faz. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação, que compartilhamos, ou seja, ele compartilhou a sua salvação, ele queria compartilhar a salvação, mas ele mudou o sentido da carta, mas senti necessidade em escrever uma outra coisa, insistindo, essa coisa era insistindo que eles batalhassem por uma fé, de uma vez por todas, confiada aos santos, amém? Confiada aos santos apóstolos, né? Que Deus deixou, e que a igreja estava crescendo, mas que viria tropeço, pedra de tropeço para os cristãos. Então os cristãos precisavam estar firmes na fé, estar firme na igreja, estar firme em Cristo, através de quê? Através da fé, primeiramente em Cristo Jesus e depois nos santos que ele deixou, que são os santos apóstolos. 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e nega Jesus Cristo, nosso único soberano. Vocês estão entendendo aí por que ele fez essa recomendação no 3? Exatamente por isso. Porque existiam pessoas que se faziam cristãos, se faziam santos, que se faziam povo de Deus, mas que infiltraram dissimuladamente, né? Entendeu? Foi devagarinho, entrando devagarinho, aos poucos, né? Conquistando a confiança, mas na realidade não eram de Deus, eram ímpios, eram pessoas que queriam transformar a graça de Deus em libertinagem, o evangelho de Deus em chacota, entendeu? E negar Jesus Cristo, nosso único Salvador. Para quê? Para pescar no aquário de Jesus Cristo e levar aquelas almas à perdição para tirar proveito próprio, a lã e a gordura das ovelhas, né? Tirar proveito próprio, financeiro também, e muitos outros tipos de proveitos, amém? Fama e etc, como hoje todo mundo quer ser, né? Quer estar à frente da televisão, hoje todo mundo quer estar na internet, hoje todo mundo quer estar no rádio, nos jornais, não é verdade? Mas nós temos que realmente estar. Agora, sabendo de uma coisa, que tudo que nós façamos para a honra e para a glória do Senhor, sem nos tornar pedra de tropeço aos nossos irmãos. Muito pelo contrário, trazer uma palavra
santa, eficaz e genuína, para que salve, que liberte, né? E que façam as pessoas entender o verdadeiro sentido das Escrituras, o verdadeiro sentido de receber Jesus em sua vida, que é a salvação da sua alma e a salvação das almas de outras pessoas, através da pregação do Evangelho e por intermédio da eficácia do Espírito Santo de Deus. Amém. 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhe que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Quem foram os que não creram? Os que não colocaram o sangue do Cordeiro, né, nas vigas da porta. Amém? Esse anjo não passou, entrou e matou o primogênito. Se todos confiassem, morreria pouca gente. Amém? Mas ninguém confiou. Se os próprios egípcios se arrependessem, ninguém morreria. Mas o anjo matou posteriormente pessoas que não confiaram, inclusive hebreus morreram, que não acreditaram e não colocaram o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Esses morreram por falta de fé no Messias, porque aquele Cordeiro ali significava o sangue de Jesus Cristo, que derramaria para salvar toda uma humanidade e que estaria salvando os primogênitos dos hebreus do Egito e matando o primogênito do filho do rei Ramsés, né, que foi o sucessor do seu pai Seti. Entendeu? Então temos que ter cuidado, né? Muito cuidado. Claro, não somos nenhum super-homem, super-crente, super-perfeito, não. Mas vamos tentar, vamos pedir a Deus para que Deus nos ajude a viver, né, separado do pecado, principalmente esses pecados que trazem uma gravidade maior, que pode nos levar a perder a nossa salvação. Pois bem, vamos continuar. 6. E ao anjo que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas. Ou seja, os anjos que rebelaram contra Deus estão em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Amém? É o dia do juízo final, o dia em que eles serão lançados no lago de fogo, que é o inferno propriamente dito. Ou seja, rebelaram contra Deus, uma terça parte dos anjos, Lúcifer, foram lançados na terra, acharam que ia ter liberdade. Não, eles estão presos na potestade do ar. A única coisa que eles podem fazer é lançar seta aos seus adeptos, mas pisar na terra eles não podem ainda. Só pisarão durante a grande tribulação, que são 7 anos. Depois serão presos por 1000 anos. Depois será solto por um pouquinho de tempo, para atribular aqueles que nasceram durante o milênio e não passaram pela grande tribulação, e depois cairá fogo do céu e o consumirá, porque eles sitiarão o reino de Deus, que é o reino milenar. Tem muita gente que não acredita, né, que vai ser aqui na terra, né? Mas todos os indícios da Bíblia nos levam a acreditar que o milênio será na terra. Versículo de número 7. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Ela serve de exemplo. Então, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa de quê? Carnalidade. Essa imoralidade sexual antinatural aí são as carnalidades. O povo foi muito carnal, o povo de Sodoma e Gomorra, né? E o que aconteceu? Deus enviou fogo do céu, o único que salvou foi Ló, que era o único justo que tinha lá. O resto nenhum se salvou. Mas por que Deus destruiu todo aquele povo? Foi porque ele queria fazer isso? Claro que não. Tenho certeza que Deus teve pesado no coração de fazer isso. Mas Deus não podia deixar preservar um povo daquele. Como seria o mundo hoje?
então salvou-se apenas Ló na cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que isso serve como exemplo para nós hoje, né? Para que nós possamos procurar evitar de pecar, procurar agradar o nosso Deus, né? Procurar fazer de tudo para não pecar. Vamos pecar porque só quem não peca é Jesus Cristo, né? Mas tem algumas coisas que não dá mais. Pois bem, então estaremos entrando em nossa conclusão, né? O estudo é um pouco longo, vamos dar uma parada aqui e depois nós continuamos com a segunda parte do estudo de Judas, capítulo 1, do versículo 1 até o 25. Que Deus abençoe, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho. Estaremos voltando o mais rápido possível com nossa segunda parte do estudo de Judas. Judas, o irmão de Jesus e irmão de Tiago, não é o Judas Iscariotes. Que Deus os abençoe.